Olá! Esse vídeo é dirigido aos alunos do segundo ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Em continuidade à disciplina sobre pagamento indireto ou modos de extinção indireta das obrigações, nós vamos falar nesse momento sobre a subrogação. Lembrando, no direito das obrigações, nós vimos que há uma relação jurídica entre credor e devedor, ou credores e devedores, em uma prestação e o vínculo jurídico. Essa relação jurídica, ela precisa extinguir em algum momento, ela não é ad eterno. Como é que extingue a relação jurídica? Pelo cumprimento da obrigação por parte do devedor, que é o adimplemento, cumprimento, e também a gente utiliza, o legislador utiliza a palavra pagamento, seja qual for a modalidade de obrigação, correto? Então, a um primeiro momento, a gente estuda que o credor tem o direito de receber o que lhe é devido e o devedor tem o ônus, a obrigação de cumprir a obrigação assumida. Porém, o devedor também ele tem o direito de cumprir. Para se liberar o pagamento, o cumprimento da obrigação, libera o devedor. Certo? Então, nós vimos na aula passada a consignação em pagamento e agora nós vamos ver um outro instituto que tem o condão, que tem o poder de extinguir a obrigação até a quantia ou a coisa dada, certo? O que é a subrogação? A palavra subrogação, ele traduz a ideia de substituição. Subrogar-se significa substituir. Existem duas formas de subrogação. A subrogação pessoal, em que há a substituição de um dos elementos subjetivos, no nosso estudo aqui o elemento ativo, ou seja, o credor, e a subrogação real, que é a substituição da prestação ou da coisa. No direito das obrigações, nos interessa apenas a subrogação pessoal ativa ou a substituição do polo ativo, do credor. A subrogação real, ela é estudada com mais importância no direito das coisas, certo? Então, nós vamos focar nosso estudo pela substituição do credor. Existem duas modalidades de substituição ou de subrogação, a legal ou convencional. Então, eu quero que vocês pensem no seguinte, que quando houver essa substituição da coisa, da pessoa, do credor, essa relação jurídica tem que extinguir. Essa obrigação tem que ter o sentido de extinguir para o credor original, certo? Porque senão seria apenas uma cessão de crédito, em que há uma substituição do credor, a cessão ativa, e a obrigação continuaria a mesma. Nesse caso, a subrogação, ela tem que conferir uma extinção da obrigação, pelo menos para aquele credor substituído, certo? E a subrogação legal, que está no artigo 346, ela é o seguinte: o Código Civil estabelece quando se dá a subrogação legal. Então, nós vamos ver aqui no Código Civil, no artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito, ou seja, a lei assim o diz, em favor de quem? Do credor que paga a dívida do devedor comum. Como é isso? Imagine uma hipótese em que hajam dois credores, duas pessoas no polo ativo e um devedor no polo passivo. Então, aquele devedor ele deve para duas pessoas. Esses dois credores têm o direito de receber a prestação daquele devedor. E se um desses credores paga a parte do outro? Então, imagine, João e José são credores de Maria. Então, Maria deve para os dois 100 mil reais. Pressupõe-se que seria 50 para um ou para outro, considerando a divisibilidade da prestação, que é em dinheiro. Então, se João paga para o José 50 mil
ele sai da obrigação, ele está satisfeito. A sua parte ele recebeu, para ele está extinta. Então, aquele que pagou, o João que pagou o que Maria devia a José, ele subroga-se no direito do João que saiu. Então, agora Maria deve somente para ele o valor de 100 mil reais. Aquela parcela que ele efetuou o pagamento, que era o direito, o direito da Maria, ele pagou, o José saiu e a Maria agora deve também somente para o João, que subrogou-se no lugar de José, a quem ele pagou. A segunda hipótese, que está no inciso 2 do artigo 346, é o adquirente do imóvel hipotecado que paga a credor hipotecário. Primeira parte desse artigo. Imagine que eu compro uma casa da Maria e essa casa está hipotecada, a Maria havia hipotecado para o Banco do Brasil. Então, eu vou adquirir um imóvel hipotecado, então eu corro o risco, se a Maria não pagar o Banco do Brasil, eu ser despejada do meu imóvel. Então, ou eu posso assumir a obrigação de pagar as parcelas. Então, eu sou adquirente. Se eu resolvo ir lá no banco e pago a dívida, extingo a hipoteca, que é uma garantia de coisa imóvel, então, aquilo que o vendedor estava devendo, né, para o banco, eu vou tomar o lugar do banco como credora. Então, vamos retornar ao exemplo. A Gláucia compra do João uma casa que está hipotecada. Por que ela está hipotecada? A hipoteca é a garantia, né? Então, significa que o João devia para alguém, para um banco, e ele deu como garantia essa casa que ele agora está me vendendo. E ele ainda fica responsável pelo nosso contrato de continuar pagando as parcelas para o banco, né? Então, o banco é o credor do João. Se eu vou no banco e pago a dívida do João para que a minha casa fique liberada, para eu não correr o risco de perder a casa, então o banco vai sair da relação jurídica, ele vai deixar de ser o credor porque ele está satisfeito e eu vou subrogar no lugar do banco. Agora o João deve para mim as parcelas que ele devia para o banco, porque eu paguei o imóvel hipotecado, certo? E aí a segunda parte do inciso 2 diz: bem como ao terceiro que efetua o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. Aqui, o exemplo mais acentuado é do sublocatário, né? Então, imagine que eu tenho uma casa e eu alugo essa casa para a Maria. A Maria subloca para a Tereza. Quando eu quero cobrar uma dívida em relação a esse aluguel, eu vou cobrar da Maria. O meu contrato é com a Maria. Nós somos parte, eu sou credor daqueles aluguéis e a Maria é devedora. Só que ela sublocou para a Tereza. Se a Maria não me pagar, eu vou ajuizar uma ação de despejo. Então, quem que vai para o olho da rua? A Tereza. Então, a Tereza vem e me paga para ela não perder o direito de moradia. E aí, se ela me paga, eu estou satisfeita, eu saio da relação jurídica. Ela é uma terceira e na relação entre mim e a Maria que alugou de mim. Ela é uma terceira, ela me paga para não ficar para permanecer no imóvel. Eu sou a credora, eu saio da relação jurídica porque eu sou satisfeita. Para quem a Maria vai dever agora? Para a Tereza, que é a terceira. Então a terceira pagou para não ser privado do imóvel, ela subroga-se, substitui o polo ativo, que era meu, para mim está extinta a obrigação, então a Maria vai dever agora para a Tereza. O inciso terceiro diz: do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no dolo em parte. O que é o terceiro interessado? Nós estudamos lá na teoria do pagamento que quem paga, né, pode ser o devedor, um terceiro interessado ou não interessado. Quem é o terceiro interessado? É aquele que, embora ele seja terceiro na relação jurídica, ele não é parte, ele não é credor nem devedor, mas ele é um garantidor, por exemplo, um fiador. Então, o credor
devedor não paga, ele vai cobrar do fiador. Então, ele é um terceiro. Se ele paga a dívida ao credor, para quem o devedor vai ficar devendo agora? Para esse terceiro interessado, que pagou a dívida. Ele vai substituir o credor no polo ativo, vai se tornar um novo credor. Então, ele subroga-se, né? Para aquele credor que recebeu a dívida do terceiro, extinguiu a obrigação. Ele está satisfeito, tá? Aí o terceiro, ele vai tomar o polo ativo, vai ser parte, agora vai ser credor, o devedor vai dever a ele. E qual é o efeito dessa subrogação? Essa pessoa, o novo credor, ele assume todos os direitos, garantias, privilégios do credor primitivo. Se o credor primitivo tinha direito de ajuizar uma ação de cobrança, ele tem. Se tem uma garantia sobre aquela dívida, ele passa a ter direito a essa garantia, aos privilégios. Por isso ele subroga-se, substitui o polo ativo e, como efeito, ele assume todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo. Bem, essas são as hipóteses da subrogação legal. E o Código Civil também fala que a subrogação é convencional, ou aquela subrogação em que as partes convencionam entre si. Nesse caso, a lei dá uma margem de liberdade para as partes que convencionam essa substituição. Quando acontece? O inciso 1 do artigo 347 diz: quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Então, numa relação jurídica obrigacional, Maria é credora, Tereza é devedora. Vem o João e paga a Maria e eles combinam: eu vou te pagar, só que agora eu vou ficar sendo credor da Tereza. Então, a Maria sai do polo ativo, subroga-se o João. O João passa a ser o credor com todos os direitos que a Maria tinha. Essa é convencional. Nesse caso, as regras que vão viger nessa situação são as regras da cessão de crédito, porque não difere nada. A única diferença é que na subrogação, para o credor original que recebeu, está extinta a obrigação. Então, o terceiro, a pessoa que pagou, ele pagou, não é interessado, ele simplesmente pagou a dívida e ele passa a ser o credor no lugar do credor original que recebeu a dívida daquele terceiro. Não precisa ser interessado, porque se for um terceiro interessado, ele vai passar a ser uma subrogação legal, conforme a hipótese as hipóteses que a gente viu no artigo 346. Isso é para qualquer terceiro que queira pagar a dívida, tá? Uma outra possibilidade da subrogação convencional ocorre quando a terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida ou para pagar a dívida, sob a condição expressa de ficar subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então, no primeiro caso, o credor, no inciso 1, ele negocia com o terceiro e como se fosse uma venda do seu crédito. No segundo caso, a negociação se dá com o devedor. Um terceiro vem falar para o devedor, né? Olha, eu vou te emprestar o dinheiro, né? Para você pagar. Você paga o seu credor, vai ficar livre dele, só que aí você vai ficar devendo para mim. Então, eu vou substituir aquele credor para quem eu emprestei o dinheiro para você pagar. Então, ele subroga-se no direito, tá? O 349 diz o efeito, né, que a subrogação transfere ao novo credor, aquele que subrogou-se no direito do credor, todos os direitos, ações, garantias e privilégios, tá? Então, no caso da subrogação legal, se aquela pessoa que vai subrogar-se, que vai se tornar o novo credor, ele paga a menor, então aqueles privilégios que ele tem, as garantias, as ações que ele tem direito, é só no montante do valor que ele pagou. Por exemplo, imagine que a dívida era R$1.000, né? Aquele terceiro vem
o interessado faz uma negociação e fala, olha, eu pago, você quita a dívida por 800. Eu vou ficar sendo credor agora, eu vou substituir o polo ativo. Então, os direitos que ele vai ter é só na medida do valor que ele pagou, só nos 800, por uma medida de justiça, certo? E aí, o 351 tem uma regra bastante interessante e bem interessante de colocar numa prova. Imagine só que o credor originário, ele só, o terceiro vem e paga só a metade, só um terço, faz um pagamento parcial. Então, o devedor vai ficar devendo para os dois, para o credor original, que recebeu só uma parte do pagamento, então ele deve o resto, e para aquele terceiro que pagou parcialmente a dívida, então aquele valor que ele pagou, o devedor vai ficar devendo. Então, vamos dar um exemplo, vamos dar nome, né? João e Maria, né, são credor e devedor. A Maria é credora, o João é o devedor da Maria. Vem a tia do João e paga a metade da dívida para a Maria, a credora. Então, essa credora tem ainda o direito, ela ainda é credora da metade. O João deve a metade para a Maria e o valor que a tia pagou no lugar dele. Então, ele deve para os dois. Se porventura, futuramente, houver uma cobrança e o João, que está devendo para Maria e para a tia, ele tem dinheiro para pagar apenas uma. Ele só tem a metade do valor da dívida. Para quem que ele paga? Pela lei, o credor originário tem preferência. Então, se a dívida era 50 para Maria e 50 para a tia, o João só tem 50, o credor originário tem preferência em receber, ou seja, a Maria. Então, essas são as regras da subrogação. Gente, isso é só resumo, para vocês entenderem, compreenderem o sentido desses institutos que conferem a relação jurídica a possibilidade de extinção de forma direta. Vocês têm que estudar a legislação, né? Não deixem de ler os artigos do Código Civil e a doutrina, ok?